Olá, povo de Deus, eu passando mais uma vez aqui para deixar mais uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Hoje nós vamos falar no livro de Marcos, Marcos 10, acerca do jovem rico. Eu acredito que eu já trouxe essa palavra aqui em outros vídeos anteriores, mas o Senhor quer falar conosco de modo diferente. E o Senhor, Ele quer falar hoje sobre fé. Como está a minha e a tua fé. Vamos meditar na palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia aí, se você tiver uma, para acompanhar comigo. Nós vamos ler em Marcos 10, a partir do 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando nele os olhos, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. E aí hoje a gente vai meditar nesse trecho, Para Deus tudo é possível, mas qual o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho da sua fé? Você crê que o teu Deus, Ele é o Deus do impossível? Você crê que o teu Deus pode fazer o sobrenatural? A tua vida, que você já conhece, essa rotina normal, é o Senhor que tem providenciado. E o sobrenatural? O sobrenatural de Deus para as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Você crê que o Senhor pode fazer? Você tem fé? Porque aqui o jovem rico, ele deixou de ganhar muito mais. Ele já tinha um montante, uma quantidade. Mas, por medo, por falta de fé, por insegurança, ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não quis ter a experiência com Deus, de com Deus andar, Se ele tivesse obedecido, aqui o que Jesus falou, tivesse vendido tudo, como será que ficaria a vida dele, Ele estava acostumado a ter as riquezas e aí ele ia andar pela fé. E eu e você? A gente consegue andar pela fé? A gente consegue confiar no Senhor? Deixar o Senhor dirigir a nossa vida? Falar: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Será que temos fé para isso? Quando o Senhor nos convida a caminhar com Ele, o Senhor nos leva por caminhos que desconhecemos. Eu tenho vivido algumas experiências com o Senhor, de falar e ouvir as respostas do Senhor,
de ver o agir de Deus, de ver as respostas dos meus questionamentos. Mas confesso que não é fácil. Confesso que tenho vivido o sobrenatural de Deus. Mas aí eu pergunto, você tem fé que Deus ele pode curar? Que Deus ele pode libertar? Que Deus pode transformar, salvar? Que Deus pode abrir aquela porta de emprego que você tanto quer? Que você pode, os seus sonhos, os seus projetos, aquela faculdade, aquele curso, aquele namoro, aquele casamento, aquele rapaz, aquela moça, que Deus pode te dar? Você tem fé para isso? É o sobrenatural de Deus. A gente precisa conhecer Deus de pertinho, porque muitas vezes falamos tanto em Deus, eu converso com tanta gente e a gente vê que as pessoas, elas falam de Deus, mas é um Deus distante. Esses dias eu estava conversando com uma moça, mas o Deus dela é do jeito dela. O Deus dela é da forma que ela quer. Não, porque isso não, não, porque aquilo não, 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 não. O Deus dela tem que ser do jeito dela, do ritmo dela. O Deus dela não pode chamar ela para o improvável, para o diferente, para o novo. Não, não, não. Não, não, não. Não serve. O teu Deus também é assim? É aquele Deus que você já conhece, que é limitado? Ou o teu Deus ele é ilimitado? Com quem você está andando? Com pessoas que te levam a crer no sobrenatural? Ou pessoas que te dizem, não, é só isso aqui mesmo. Ah, tal coisa que você está almejando é muito para você. Não, aquela faculdade que você quer é cara. Ah, casar com aquela moça não é pro seu bico, não. Não, aqui, tá pensando alto, hein? E aí? Aquele projeto, aquele emprego, trabalhar naquela profissão. O teu Deus pode ou o teu Deus não pode? Muitas vezes a gente fala que a gente tem fé, mas a gente tem colocado a nossa fé em prática? E a gente vem a entender. Lucas 1,37, a palavra do Senhor diz que Deus, ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Muitas vezes, quando a gente vê a situação adversa, a situação contrária, a gente desacredita e fala, opa, por ali tá difícil, não vai acontecer. Vou por aqui. A gente pega outra rota, faz outros planos, porque pra gente é impossível. Mas pro teu Deus não é impossível. Pro teu Deus não é impossível. Só que o teu Deus, ele tem o tamanho da tua fé. Se a tua fé for pequena, o teu Deus é pequeno. Se você crê que Deus pode te dar um apartamento, ele te dá. É só colocar a fé em ação. Se você crê que você precisa de um carro, que você precisa de um emprego, é só colocar a tua fé em ação. Hoje estávamos na igreja, e a missionária pregou sobre Ezequiel 37, profetizar no vale. É você não ver nada, mas acreditar. É profetizar que você vai conseguir, que vai dar certo. Por esses dias também teve uma outra irmã pregando na nossa igreja, uma pastora, e ela falou do mesmo tema. Se você tem vontade, vai lá na faculdade, vai ver o preço, vai ver o cronograma, vai ver o horário. Quer um carro? Vai na agência, faz um orçamento. Não é eu aqui sentado, o carro não vai chegar aqui. Você precisa ir até lá. Quer um apartamento? Vai pesquisar. Deus prepara dentro das suas condições, dentro das suas posses. E se você não puder, Deus ele prepara o sobrenatural. Porque eu conheço um Deus de sobrenatural. Muitas vezes a nossa visão fica limitada. Andamos com gente que tem visão limitada. Olha, Deus ele pode te dar sim, ele pode te dar um pão. Ele pode providenciar assim uma compra. O dinheiro para você pagar o aluguel esse mês. Mas uma casa própria? Tá querendo demais.
Se você serve a um Deus, que Ele é o Deus do impossível, você não está querendo demais. É só colocar a sua fé em ação, se colocar na posição. Essa é a chave. Se colocar na posição para receber. Porque Deus, Ele não atende a oração de qualquer um. A gente precisa, entrar na posição. A partir do momento que se você se dispor a servir o Senhor, fazer a vontade dEle, o querer dEle, Ele vai pelejar por você. Você trabalha para Ele e Ele trabalha por você. Agora, ficar sentado e achando que vai cair do céu na minha cabeça e na tua cabeça, isso não vai acontecer. Deus, Ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Então, que você venha a meditar nessa mensagem, abra o seu coração e entenda que o teu Deus, Ele tem o tamanho da tua fé. Vamos colocar a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. Muitas vezes a gente pode não estar vendo nada, está tudo adverso, tudo contrário. Mas quem peleja por mim e por você, pelos nossos sonhos, muitas vezes o sonho que está no teu coração, antes de entrar no teu coração, Deus já sonhou. Estava no coração de Deus. Só que para a gente alcançar as nossas vitórias, a gente precisa usar a fé. Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Como que Deus vai nos dar uma coisa que você nem fé você não tem? Medite nessa palavra, faça uma oração, abre o teu coração para o Senhor. Fala, Senhor, hoje está me faltando fé. Senhor, eu tenho sonhos, tenho planos, tenho projetos, mas a minha fé é pequena. Me ajuda, Senhor. Medite na palavra de Deus. A nossa fé, ela aumenta a partir do momento que lemos a palavra. Quando a gente vai vendo o que aconteceram com pessoas, da Bíblia, a nossa fé é aumentada. E aí o Senhor vai trabalhar nos seus planos e nos seus projetos. É claro que tudo dentro do centro do querer da vontade dEle. Então, quando você orar, você fala para o Senhor, Senhor, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto. Se for do seu querer e da sua vontade, Pai, trabalha, opera. Mas se não for, amém. Você também precisa estar com o coração aberto para saber, porque às vezes a gente quer uma coisa que nem é pra gente. Às vezes você quer casar com aquele rapaz que nem é pra você. Então que você saiba ouvir a voz do Senhor também. Porque não é só dizer eu quero, eu tenho fé e vai acontecer. A gente precisa se pôr na posição, ouvir a voz do Senhor, confiar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que por Ele, que trabalha para Ele, de que confia nele. Se você trabalha para o Senhor, creia. Se você tem fé, creia. Se você está lendo a palavra de Deus, eu acredito que você já tem fé. É só colocar em ação. Fica com Deus, fica na paz, que Deus te ilumine, te ajude, te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.